Me acompanhe nesses últimos estudos de 2023 na biblioteca da minha cidade. Vamos comigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo foi um vlog gravado na sexta-feira do ano de 2023, em dezembro. Eu havia acordado às 5 horas da manhã, fiz meu devocional, fiz meus hábitos matinais que eu costumo fazer, preparei minhas marmitas, preparei também minha marmitinha do café da manhã para facilitar e também para que eu conseguisse chegar cedo. Então, eu cheguei lá por volta das 8 horas da manhã, umas 8h15 eu já estava tomando meu café. E lá também as funcionárias acabam preparando o café, então eu tomo meu cafezinho lá e converso um pouquinho com elas e logo depois eu já inicio os meus estudos. Como vocês podem ver aí, eu tô tomando café ao meu famoso cuscuzinho. Eu amo cuscuz, eu acho que praticamente todos os baianos adoram cuscuz. Então, meu cuscuzinho com ovo, que tava uma delícia. Logo após eu fui procurar alguns livros na biblioteca, se tinha alguns livros que estariam voltados para a temática que eu estava estudando. No final eu encontrei apenas um livro, mas acabou não me servindo muito. Mas eu gosto sempre de estar dando uma olhadinha, porque como a biblioteca é pública, muitas pessoas acabam doando livros e acaba chegando livros novos. Então eu gosto sempre de estar dando uma olhadinha por lá, para estar analisando se tem algum livro voltado aí para a temática da nutrição ou então para a temática do SUS. E assim, gente, eu queria conversar com vocês porque esse vlog é um vlog narrado. E eu queria também sugestões de vocês para saber se vocês gostam ou não de vídeos narrados, se vocês preferem o vídeo na íntegra, eu falando. Comentem aí nos vídeos sugestões de vídeos que vocês querem que eu esteja postando aqui no canal. Nesse dia específico, eu iniciei fazendo meu caderninho da gratidão, que todos os dias eu faço. Foi um hábito que eu implementei desde 2021 que eu tenho esse hábito. E é um hábito que tem me ajudado muito, né? Inclusive eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando um pouquinho dos benefícios que eu tenho sentido, que eu senti a partir do momento que eu implementei o caderninho da gratidão na minha vida. Nesse dia eu tinha alguns trabalhos para fazer, então eu tinha 2 relatórios para finalizar. Tinha também um trabalho que já estava agendado para mim fazer, por isso que nesse dia específico eu não iniciei estudando. Também tinha a questão do planejamento, eu tinha que fazer alguns planejamentos que, como era final de semana, eu também iria entrar de férias e tinha outras pendências para resolver. Eu acabei separando esse tempo da manhã para me poder fazer isso, até porque eu iria ficar o dia todo na biblioteca. Quando eu finalizei os trabalhos, as pendências que eu tinha no período da manhã que eu havia reservado, eu tirei para assistir aulas. Então eu acabei assistindo algumas videoaulas do site do GRAN, que eu já falei para vocês que é um site que eu havia comprado desde o início do ano, que tem me ajudado muito ao longo dessa trajetória de estudos para residência e para concurso. E eu fui colocar algumas aulas em dias, até porque esse vlog ele foi gravado antes da realização da prova da EBC. Eu estava estudando, estava revisando alguns conteúdos e eu estava assistindo videoaula porque havia alguns conteúdos de técnica dietética que eu não havia estudado, eu não havia nem revisado praticamente, só feito algumas questões. E eu achei a necessidade, né, eu tive essa necessidade de assistir algumas aulas, até porque eu estava com dúvida de alguns conteúdos que a gente acaba estudando lá no início da faculdade e acaba que a gente muitas das vezes não dá muita importância, porque a gente que quer a área hospitalar, a gente foca muito na parte clínica e na parte mais de doenças. Então, nesse dia, eu dei mais uma revisada nessa questão de técnica dietética. Eu também dei uma revisada em matemática, em português, estudei bastante, fiz muitas questões. Inclusive, eu gostei muito da prova da EBC, gente. Nesse vídeo, né, eu já vou comentar um pouquinho com vocês, que já foi feito a prova. A prova estava muito, muito, muito gostosa de ser feita, estava fácil. Lógico que tinha conteúdos que eu senti dificuldade, justamente porque eu não tinha não acabei tendo um estudo, um bom direcionamento, até porque foi minha primeira prova, meu primeiro concurso, assim, validado mesmo. Era uma prova que eu não estava me preparando, não estava nos meus planos, digamos assim, mas eu acabei me programando e estudei naquilo que eu podia, com aquilo que eu tinha, e foi muito tranquilo. Português e matemática eu gostei muito, apesar que eu acabei cometendo alguns deslizes, principalmente matemática, porque estava muito fácil. Mas tinha algumas coisas que, tipo, eu não lembrava e de jeito nenhum. E quando eu finalizei a prova, foi que eu vim cair em si
E foram, assim, questões muito fáceis que eu acabei errando, mas no total eu gostei muito. Foi muito proveitosa, foi muito boa, foi uma experiência nova, foi uma experiência muito boa fazer o concurso da EBSER. Algumas pessoas acabam me mandando mensagens no direct, no Instagram. Pra você que não me segue, me siga. O arroba é estudanutriale. Lá você vai encontrar reels, você vai encontrar dicas, você vai encontrar uma variedade de conteúdos relacionados à nutrição. E aí vocês acabam me mandando algumas perguntas no sentido de que vocês acabam procrastinando muito, como é que eu faço para conseguir me concentrar, como é que eu faço para conseguir sentar, focar e estudar totalmente. Então assim, gente, é algo que é do hábito, né? A gente precisa implementar esse hábito. Não é uma coisa que acontece assim de repente, gente. Vocês podem me ver assim, 100% focada, estudando, mas não eram hábitos que eu tinha outrora. Foram coisas que eu fui aos poucos construindo. Eu tenho muita dificuldade de estudar em casa, eu confesso. E depois de um tempo estudando sempre em casa, a gente acaba ficando fadonho aquele lugar, sabe? Pelo menos eu sinto isso. E hoje em dia é muito difícil eu me concentrar em casa. Então eu preciso sair, eu preciso ir para casa de alguém, eu preciso ir para uma biblioteca, eu preciso ir para qualquer outro lugar para poder ter um foco maior nos estudos. Então eu sou muito dessas, eu não consigo pausar, tipo, usar o método Pomodoro. Pra mim ele não funciona, eu sei que pra outras pessoas ele é um método muito eficiente, mas comigo ele não funciona. Então eu preciso sentar e estudar. E eu consigo ficar 1, 2 horas de relógio. Lógico que nesse intermédio eu acabo parando pra ir no banheiro, beber uma água. Quando eu vejo que eu estou muito cansada, eu me levanto, eu vou fazer outra coisa que não seja mexer no celular. Porque, gente, quando a gente faz isso, quando a gente pega o descanso e vai mexer no celular, a gente acaba se desconcentrando, a gente acaba ficando mais cansada ainda, porque a gente acaba perdendo tempo no celular. O que era pra gente descansar, que é a nossa visão, a nossa mente de tudo, a gente acaba focando no celular e vendo outros conteúdos. Mas o que me faz mesmo ter o foco é o lo-fi, gente. Não vou mentir. Foi uma estratégia que eu coloquei e que eu me apaixonei e que eu consigo ficar focada. Eu não tenho problema nenhum de ouvir sons quando eu estou estudando. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil isso, mas comigo super funciona. Então, assim, o lo-fi foi uma estratégia muito legal que eu acabei implementando e que eu consigo estudar. Como vocês podem ver aí, eu pausei. Eu já estava morrendo com muita fome. E aí eu fui almoçar por volta de 1 hora. Tinha levado minha marmitinha. Uma das coisas que eu não gosto de ir pra biblioteca é simplesmente porque lá não tem micro-ondas. Sim, gente, lá não tem micro-ondas. Minha sorte é que essa marmitinha, ela consegue conservar muito bem a alimentação. Então, como eu coloco a comida já quentinha, eu sei que é plástico. E como nutricionista, eu acabo falando muito sobre a questão dos plásticos, que o mais recomendável é os vidros. Mas porque, de fato, gente, essa vasilhinha aí, ela acaba conservando muito a temperatura do alimento. E ele não fica totalmente gelado. Porque senão, gente, ninguém merece comer comida gelada. Mas, enfim, como eu havia feito comidinha fresca, nesse dia que eu me levantei cedo e acabei fazendo algumas coisinhas que não tinha na geladeira, foi mais legal e ficou mais quentinho. E assim, tá uma delícia, eu confesso. E logo após aí eu já vou finalizar o almoço, vou lavar os pratos. Às vezes acontece de eu fazer uma leitura, então eu pego o celular e vou fazer alguma leitura. Às vezes acontece isso, às vezes eu não mexo em celular, não mexo em nada, fico sozinha lá na cozinha, me concentrando apenas na minha comida. E em algumas vezes eu também acabo assistindo vlogs, colocando em dia os vlogs de alguns canais que eu gosto bastante. Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. E aí, como vocês podem ver, eu volto novamente para a rotina de estudos. E nesse dia eu faltava finalizar algumas aulas para poder conseguir bater as minhas metas de estudo diário. Finalizei todos os meus estudos na parte da tarde. A funcionária da biblioteca fez um cafezinho, então eu já coloquei no meu copinho pra dar aquela energia, aquele up, porque, gente, é muito comum. E comigo acontece muito. Eu acabo sentindo sono logo após o almoço. Assim, era uma coisa que eu tinha melhorado bastante.
Mas o que é que acontece? Esse hábito voltou novamente, até porque eu passei por um período que eu fiquei muito doente e eu tava tomando alguns medicamentos e esses medicamentos estavam me deixando muito sonolenta. E todos os dias à tarde eu tava dando aquela cochilada. E aí na biblioteca, pra poder não cochilar, tem que tomar aquele cafezinho maroto pra conseguir dar conta de tudo. Como a biblioteca daqui é bem pertinho de algumas lojas, eu aproveitei para ir na loja de produtos naturais, porque eu tava precisando comprar umas coisinhas. Inclusive, vou mostrar para vocês aí as minhas compras. Não foram muitas coisas, até porque as coisas estavam um pouquinho caras. Mas, enfim, a vontade que eu tenho quando eu entro nessas lojas naturais é de comprar quase que tudo, de tudo um pouco. Me expliquem por que psyllium tem que ser tão caro. Meu Deus do céu, é muito caro. Nesse dia eu tava tão focada que eu acabei esquecendo de fazer meu lanchinho. E aí, como eu já estava perto do horário de eu ir embora, eu acabei fazendo meu lanchinho e aproveitei também para ir organizando as coisas, organizando a mesa, botando tudo dentro da bolsa, para agilizar, porque nesse dia em específico eu não fiquei até as 8 horas, porque a biblioteca daqui ela só fecha às 8 horas. Mas como eu tinha um compromisso na igreja, porque era o último culto dos jovens da minha congregação, as minhas líderes elas disseram que não eram para me faltar de forma nenhuma. Então eu me programei justamente para mim poder chegar em casa, tomar um banho e ir para a igreja, porque não ia dar tempo nem de jantar. E nesse dia, então, eu consegui estudar tudo que eu tinha para estudar e finalizei tudo. Graças a Deus, fui embora com a minha bike. E finalizei a noite no melhor lugar, que é na casa do Senhor, adorando a Ele, por todas as bênçãos que Ele tem me feito, pelo privilégio de estudar, porque para mim estudar é um privilégio. E é isso, gente, o vlog de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtem, comentem para mais vídeos como esse, e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!